Valeu. Gravando, galera. Então, interação de hoje, segunda-feira, 3 de outubro, estamos começando às 8h15. Galera, já chegamos aí. Eu sou o Dax, o Ranieri está aí de camisa listrada, o Ramon está de câmera desligada aí. Ramon é poliano, da Ponte, ó, a Danai entrando na área. Tudo bem, Danai? Oiê, oiê. Oiê. O vídeo aqui, a internet tá lenta. Oiê. Oi. O seu conceito de internet lenta deve ser um pouco diferente do meu, mas tudo bem. Não, você tem uma internet autista agora, Dax. Eu tô na autista. Autista, para quem não conhece, é porque eu moro em Alto Paraíso, né? Então a internet. Mas o Ranieri é de onde mesmo? Hã? Como? Você é de onde, Ranieri? O Ranieri é daqui de Brasília, não é? Não, eu sou de Rio de Janeiro. Olha, gente, eu jurava que o Ranieri estava aqui em Brasília. Ranieri, brother, desenvolvedor aí, conheci com a galera da Baobá, nós entramos juntos na Baobá em abril desse ano, né? E aí dentro da Baobá montamos o time do Quintal de Trocas, que é um dos projetos de software que começou debaixo da Baobá, antes da Baobá se separar nos projetos, né? Então, galera, caramba, depois dessa semana aí sem conectividade, queria ter conversado com vocês, né, e destrinchado muitos assuntos aí do projeto. O projeto da plataforma, o que eu percebo assim com todo mundo que eu converso é que ele realmente toca no coração das pessoas. O projeto tem uma dimensão de complexidade que ele é um desafio explicar conceitualmente tudo que a plataforma faz. E um dos temas principais para o momento que eu vejo é a gente conseguir explicar toda essa proposta de trabalho para um leigo entender, né? Aí é importante a gente solucionar isso. Minha internet ficou instável, não sei se vocês ainda estão me ouvindo aí. Alô, câmbio? Alô? Ainda estou na rede? Ainda estou? Vocês estão? Caramba, eu acho que eu caí. Ó, tá voltando, eu acho. Ó, voltou. Voltei? Voltou. Tá. Então, assim, tenho malhado muito nessa descrição, né, na explicação de todos os conceitos que estão envolvidos na plataforma. E um dos nossos desafios para o momento é justamente explicar isso para o público de maneira bastante digerível, né? O que é a plataforma? A plataforma olhando assim para a solução que a gente está construindo, né? O aplicativo em si, e aí depois a gente vai falando sobre os outros elementos que vão estar em volta. Oi. Tira o vídeo para ver se dá uma melhorada, porque tá dando uma travadinha de vez em quando. Parei meu vídeo aqui. Vocês parem os vídeos de vocês também, de repente? Vou parar. Parar que aí diminui a carga aí, né, também. Tá. Então, galera, então a ideia bom, nesse momento a gente precisa explicar melhor para o público o que é a plataforma. Então a plataforma, ela é uma solução que ela visa ajudar as pessoas a se encontrarem para tocar projetos, causas, né? A gente tem conversado bastante, eu trouxe para vocês aí o link para aquele post no grupo Empresa Livre, chamando as pessoas para se apresentarem, trazerem suas ideias, né? E dentro daquela ótica, assim, a experiência foi muito legal, mas é difícil você trabalhar aquele monte de informação que chega pelo Facebook, né? Sobre várias, né? Sobre um monte de gente, são dezenas e dezenas, centenas de pessoas que responderam, trouxeram ideias maravilhosas de projetos, e aí aquilo vai se perdendo ali. Então,
a gente pensou em criar uma solução para justamente as pessoas se registrarem e dizerem quem elas são, dizerem quais são as coisas que elas gostam de fazer e quais são os seus projetos, as causas que elas acham interessantes de tocar. E aí a gente pretende ajudar essas pessoas a se encontrarem, a descobrirem essas causas, esses projetos e a conectarem isso e partirem da ideia para a execução. Tá? Então, eu criei um mapa mental, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Share screen. Vejam se vocês conseguem enxergar esse mapa mental aqui. Vocês estão vendo um desenho? Tô. Sim. Um infográfico, né? Tá. Sim. Eu compartilho isso aí lá no Slack também. Isso, eu compartilhei no Slack para vocês, então se vocês não conseguirem ver por aí, agora online, vocês podem ver pelo Slack. Tá? Então, eu dividi, eu coloquei nesse mapa mental os principais requisitos, as coisas que eu já enxergo que a solução tem que ter. Isso aqui é a partir das conversas que nós tivemos. O próprio Ranieri vai perceber que várias das coisas que estão aqui são coisas que estavam numa conversa que eu tive com ele, que ele trouxe vários requisitos para o aplicativo, né? Então eu procurei dividir para a gente conseguir focar em alguma coisa primeiro, né? Para chegar com algum produto rápido. Eu procurei dividir então esses requisitos em 3 projetos distintos, né? Na realidade 3 fases distintas. Uma é essa fase de criar essa solução para as pessoas entrarem, se registrarem as suas iniciativas e aí você ter uma experiência, né, que eu chamei de dashboard aqui, né, onde você vai, né, encontrar os projetos, as pessoas, né, ver informações sobre o projeto, por exemplo, informações que poderiam ser extraídas do Trello do projeto e coisas desse tipo, né? Então a ideia na fase 1 implementar essa experiência, né? Na fase 2 agregar a isto o coworking virtual, uma ideia que a gente pode ir desenvolvendo ao longo do tempo, mas a ideia é o quê? Se as pessoas se identificaram com uma causa e querem iniciar o trabalho nela, então a gente vai disponibilizar para elas que eu estou chamando aqui de coworking virtual na falta do resto das próximas discussões, onde a gente vai evoluir esses conceitos, mas é basicamente esse conceito aqui que a gente tem, quer ver, ó? Aqui no Slack, ou seja, é ter canais de comunicação onde as pessoas possam trocar mensagens, né? Permitir integrações desses canais com o Trello, por exemplo, e outras ferramentas do futuro, né? E aí, essa experiência, a gente cria uma parte dela gratuita, assim como é aqui no Slack, e criamos uma experiência também para usuários assinantes. E por que você tem mais canal que eu na plataforma? Aquela louca invejosa. Só não estão aparecendo para você. Se você clicar nesse maisinho aqui, desculpa, em Channels, aí você vê todos os canais, você pode entrar nos que você desejar. Não me enganem. Tá? Então, ainda tem muita conversa ainda sobre esse conceito do coworking virtual. Por exemplo, nós podemos, ao invés de criar essa camada aqui que hoje a gente se comunica pelo Slack, a gente poderia continuar se comunicando pelo Slack e conectar a plataforma ao Slack, assim como o Trello se conecta aqui no Slack. Né? Então, uma das possibilidades. Nós podemos fazer todas elas. Times que quiserem rodar em cima de Slack podem adicionar o robô da plataforma. Né? Quem quiser rodar com a plataforma pode ter um canal no Slack, enfim. Então, a gente vai criar isso ao longo do tempo. Então, voltando aqui para o desenho, né? Eu acho que a ideia... E aí, a fase 2 seria disponibilizar essa funcionalidade, né? E implementar a parte da criptomoeda, né? Ou seja, não só da criptomoeda, mas implementar a capacidade de receber dinheiro, então, em Bitcoin real
e outras criptomoedas como a Pecoin, por exemplo, né? Então, em real, a gente pode receber dinheiro via Visa, né? Esses gateways que a gente tem hoje. Em Bitcoin, a gente pode receber direto numa carteira. Então, tem trabalho aí de pesquisa e desenvolvimento no sentido de definir essa arquitetura de como a gente vai receber dinheiro, né? Talvez seja interessante para a gente usar, para receber real, por exemplo, serviços como o Moip, que é um subadquirente, a gente vai falar sobre isso num próximo momento, mas o Moip nos permite receber numa espécie de conta virtual todo o dinheiro de assinaturas para depois distribuir isso aí para quem for para as pessoas certas, né? Então, temos trabalhos aí para evoluir a maneira de receber dinheiro. Aí, a ideia é o seguinte, a nossa ferramenta, ela vai, para se sustentar, ela vai procurar, imagino, acumular os recursos necessários para ela funcionar por algum período. Eu estou sugerindo aqui por 2 anos, por exemplo, ou seja, a plataforma entrou recurso, ela armazena numa conta, numa carteira, ou onde for, os recursos necessários, por exemplo, para pagar a conta na Amazon para o servidor funcionar, para pagar outros serviços que a gente precise, enfim, para pagar recursos humanos que precisemos vir a contratar em algum determinado momento, aí vamos desenhar isso, né? Então, acumulou os recursos para resolver essa necessidade, o resto, todo o excedente vai ser distribuído em tempo real, de forma automatizada, de preferência não interceptável, já descontando impostos, enfim, vai ser distribuído proporcionalmente para os donos das Pecoins. Tá? Então, e aí a distribuição, estava desenhando esse mapa aqui, né? Imagino que a gente poderia, por exemplo, usar smart contracts. Hoje eu estou num trabalho de aprendizado de desenvolvimento com blockchain, no projeto da CryptoTransfer, né? Eu estou trabalhando numa solução para comercializar, fazer compra e venda de criptomoeda usando exchanges que são construídos em cima do blockchain do Bitcoin. Esse blockchain ainda não permite smart contracts, então talvez não seja o mesmo tipo de arquitetura que a gente vai desenhar aqui na nossa solução. Talvez a gente use, por exemplo, o Ethereum, que é um outro ecossistema baseado em tecnologia, mas que permite que a gente crie smart contracts que nos automatizariam essa coisa de receber pagamentos e fazer com que esses pagamentos já sejam distribuídos automaticamente para as pessoas que devem receber. Tá? Então, na fase 2, a gente chegaria nessas duas coisas, né? Criaria essa experiência pela qual alguém viria a pagar alguma coisa, né? Alguma assinatura, e faria esse mecanismo aí de distribuição de recebimento e distribuição de dinheiro, que na realidade vai funcionar como um grande acelerador de projeto, né? Quando a gente cria esse funil de projetos, essa ideia aí das pessoas poderem se registrar e registrar os projetos, né? E ajuda essas pessoas com gestão distribuída, disponibilizando um coworking virtual grátis, né? E ajudando a pessoa a usar uma metodologia como mão na massa colaborativa, né? Através do Trello e Kanban, essas coisas, a gente já está fazendo um trabalho de aceleração, né? E aí, colocando dinheiro dentro dessas startups, a gente está acelerando mais ainda, né? Então, qual é a ideia de como colocar dinheiro na mão dos empreendedores? A ideia em determinados períodos, por exemplo, suponhamos de 6 em 6 meses ou mensalmente, a gente poderia distribuir Pecoins para pessoas que tenham se dignado a planejar um projeto e levá-lo até o momento dele emitir a própria criptomoeda e vendê-la. Quando um projeto comercializar a sua criptomoeda, ele vai estar comprovando que o projeto agrega valor, né? Investidores compraram suas ações, digamos assim, né? Suas criptomoedas,
e, portanto, capitalizaram o negócio. Então, quando um projeto chegar nesse estágio, ele passa a ser elegível para receber parte da receita que a plataforma tiver. Como? Recebendo PECões. Então, por exemplo, suponhamos que dentro da plataforma iniciaram 5 projetos novos, né? Então, quando chegar no período de distribuir PECões, a gente vai distribuir as PECões, vamos emitir, fazer novas emissões de PECões. Quando você emite mais criptomoedas sem aumentar o lastro, você está, na realidade, diminuindo o valor unitário de cada da criptomoeda e distribuindo o valor, então, para outras pessoas, né? Então, a ideia é o seguinte, por exemplo, na periodicidade de 1 ano, a gente emitir 50% do total de criptomoedas de PECões já emitido e distribuir esses 50% de PECões para os projetos que conseguiram chegar nesse momento de emitir a própria criptomoeda. E aí, eu acho que a gente pode trabalhar o mecanismo de como decidir, afinal, quanto cada projeto merece receber, né? Inicialmente, eu pensei na ideia de ele receber proporcionalmente à oferta inicial de criptomoeda que ele fez, ou seja, se ele conseguiu vender X na sua criptomoeda, ele vai receber isso aí proporcionalmente em relação a todas as outras startups que vão estar, projetos, né, que vão estar rodando. Então, assim, vocês viram, né, apesar da ideia ter alguma consistência ainda, ela não é digerível, a gente precisa explicar isso com desenhos, né, em vídeo, animações e coisas assim, para esse mecanismo, né, da distribuição das PECões fica claro, tá? Mas basicamente, Eu acho que então... primeiro, Oi. Dax, assim, que a gente tem que fazer e pensar como fazer com que... Não precisa explicar tudo, entendeu? Eu acho que tudo que você acabou de falar, se a gente colocar em vídeo e tal, de repente fique muita coisa. E pela experiência que eu tenho, assim, você dá as informações em parte, é melhor do pessoal digerir do que dar em tudo. Tá? Então, a minha sugestão é que seja dividido e a gente comece com alguma coisa, sei lá, um vídeo, documentos. A gente tem que ter, assim, digamos, relações públicas, né? Tem que começar de modo que a gente comece a ser conhecido, as pessoas, pô, legal, tem uma forma de eu trabalhar com isso aqui que eu nunca pensei e tal. Mas aí é um início, pelo menos a gente tem que ter um vídeo explicando assim a grande parte, né? Mas sem entrar no detalhe. Entendeu? Falar, pô, que vai ter 50% disso, que vai ter aquilo que a gente vai fazer proporcionalmente, tal. Esse tipo de coisa, o pessoal vai se perder facilmente. Né? Concordo. Entendeu? Se a gente deixar, tem que resumir de uma forma que fique clara para entender o princípio, meio e fim. Por isso... Aí, Pera, calma. Deixa eu falar uma coisa. Volta lá na fase 1, só um pouquinho, Dax, porque sabe o que eu sinto? É que, por exemplo, a gente, obviamente, a gente já está mais envolvido, né, no projeto, e a gente já consegue enxergar um pouco mais na frente essa questão toda da distribuição, e mesmo assim, né, eu precisei daquele desenho para maconheiros para entender sobre blockchain, mas assim, quando eu começo a entrar nessa questão, parece que vai ficando um pouco mais complicado. E eu acho que tem um passo antes, que está envolvendo nessa fase 1, que é para assim, nessa coisa que quando você fala da criação do perfil, né? Cada pessoa pode se registrar uma ou mais iniciativas, e a iniciativa é mais abrangente que causa o projeto, como você coloca aqui. Mas assim, eu acho que o foco maior da gente agora tem que ser assim, explicar para que a plataforma vai servir, né? Eu acho que até para fazer as pessoas chegarem mais e essa parte toda da distribuição e dessa questão das criptomoedas, isso tem que ser como o Ranieri falou, uma coisa em bloco, uma coisa que
deve ser citada, mas não tem como a gente entrar em detalhe muito ainda, até porque esses sistemas todos estão se criando, né, também. Então, assim, É isso eu aí. acho que é complicado a gente querer explicar um negócio que a gente nem conseguiu. Concordo. E aí, o foco, assim, por exemplo, quando você vai falando, e aqui minha cabeça vai funcionando no seguinte, eu vejo que o nosso foco maior agora é começar a fazer um sistema de banco de dados, e antes disso, até desenvolver aqueles formulários de preenchimento, para a gente poder definir como que esses dados vão ser cruzados depois lá na frente. É isso aí. Então, como é que a gente vai fazer para esses dados serem cruzados? Outra coisa que eu estava pensando também, por exemplo, vai ser necessário... Que são essas perguntas, esses dados são as perguntas que estão aparecendo aqui. Isso mesmo. Isso. E outra coisa que, por exemplo, que me vem que já está me batendo isso na cabeça tem um tempo. Um sistema de busca, não só, por exemplo, por assuntos específicos. Se a pessoa... Dashboard. Isso mesmo. A ideia do dashboard, e aí a gente tem que, né, trabalhar nela, é criar a experiência que vai conectar as pessoas, né? Ou seja, permitir busca por projetos, aí clicou no projeto, sabe quem está nele, o que eu acho que, na verdade, gráficos, né? Pelo que eu estou vendo, na verdade, é mais tema. Por exemplo, a busca inicial vai ser por tema. E a partir dessa busca inicial por tema, a gente vai conseguir setorizar na busca, tipo isso. Isso. Perfis, projetos e iniciativas, por exemplo. Não sei se vai ficar essa subdivisão. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente desenhasse um mapa de como a gente quer que a plataforma funcione, primeiro, baseado nessa fase 1 aqui, desmembrando, desenhando um pouquinho mais, assim, tipo, teatrinho de bonecos com meias, vamos brincar assim agora, para as pessoas poderem enxergar isso, e a gente até usar esses desenhos nos vídeos, eu acho que isso vai dar mais punch, entendeu? As pessoas vão conseguir se identificar melhor. Precisamos conseguir se comunicar visualmente, precisamos trabalhar nisso. Então, como é que eu acho que a gente pode começar, né? Eu tenho vontade de partir para cima da codificação e do básico, né? Por exemplo, a gente vai ter que, de qualquer maneira, ter uma função para as pessoas se registrarem no sistema, criar uma senha, né? Isso é básico. Fazer isso integrando com Google e com Facebook, né? Então, assim, isso é trabalho que já poderia ser feito já, né? Sim. E o outro, aí na sequência, porque aí a gente criou isso, as pessoas já podem criar sua conta, né? E já registrar, por no mínimo, seu endereço de e-mail, né? A gente já tem uma listagem já com todas as pessoas que estão pairando em volta do projeto. Aí a gente encaixa já logo na sequência as perguntas, né? A criação do perfil, ou seja, vai ter uma interface ali onde a gente vai colocar as perguntas que aqui tem as que estavam lá naquele post, mas a gente precisa trabalhar nessa informação para saber quais são, afinal, as perguntas que vão ficar na plataforma. Mas sim, a gente faz facilmente isso aqui, de criar um formulário para se responder perguntas. E aí, nós vamos criar uma página que vai, com base nas respostas, mostrar visualmente o perfil da pessoa. No futuro, eu acho que a gente poderia evoluir para esse desenho, para algo do tipo desse infográfico, desse desenho, que está aparecendo aqui na tela, que é do Max. Caramba, não estou conseguindo mexer no zoom aqui. Já está no zoom. Mas dá para ver. Tá? Então, eu acho que, assim, por exemplo, nós temos as causas em que a pessoa está envolvida, os projetos, né? Por exemplo, eu posso, por exemplo, criar uma hierarquia entre projetos e causas, né? Para poder saber quais os projetos ou iniciativas contribuem para uma causa específica, né? Se é que vamos ter isso conceitualmente ou não, se o projeto vai estar no mesmo nível de causa. Cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que a gente já pode partir para cima de a pessoa se registrar, dizer quem ela é e ter uma página dela, né? E aí, na sequência, a gente parte para a mesma coisa, só que do projeto, né? Registrar o projeto, né? Tipo de projeto. Aí no caso, né? Eu dei o nome iniciativa para generalizar, né? Porque aí a pessoa cria uma iniciativa, pode ser uma causa, vai ser algo mais genérico.
ou vai ser um projeto, um processo. Processo eu estou chamando de processo aqui. Qualquer coisa que não é necessariamente um projeto, pode ser uma coisa repetitiva que vai continuar acontecendo sempre. Para mim, a principal diferença entre projeto e processo é que o processo é repetitivo, o projeto não. O projeto é um esforço por tempo limitado para produzir algo que não existe, né? Algo novo. O processo pode ser, por exemplo, um processo de venda de doces, né? Vai estar sempre ali, né, o processo de venda acontecendo, né? Então, enfim, a pessoa pode criar a sua iniciativa, e aí na experiência que eu coloquei depois aqui do dashboard, que a gente vai construir mais para frente, é onde a gente vai, né, a pessoa vai descobrir processos, projetos, causas, coisas que estejam ativos e que chamem ela de alguma maneira. Então, temos que criar essa experiência. Só nisso aqui de fase 1, né, já é um projeto que vai ser muito diferente disso aqui que a gente está colocando aqui. Vai entrar geolocalização e tal, né? Então, muita coisa vai mudar, né? Agora, aí é o seguinte, a gente começa prototipando, né? Mas a gente tem que capitalizar. Eu não, sinceramente, eu não tenho condição de atuar mais, sei lá, nem sei quanto tempo eu consigo trabalhar a custo nesses projetos, entendeu? Então, assim, a gente precisa captar dinheiro. Então, a gente precisa vender as pecões, se a estratégia vai ser baseada nisso aí. Então, nós vamos começar a rascunhar o software que vai nos trazer consistência, mas nós precisamos já criar uma comunicação voltada para investidores, mostrando para ela, ó, nós vamos construir esse ferramental aqui, ó, e aí nós vamos ter que explicar blockchain, né? E aí você vai receber automático na sua carteira, vai pingar de 12 horas o seu dinheiro aí, entendeu? Então, você quer comprar isso? Você não acha que também abrir um crowdfunding agora não é também interessante? Porque tem muita gente que está se amarrando, não sabe como estar junto e num primeiro momento quer estar junto de alguma forma. Poderíamos também, eu estou aberto a qualquer coisa. É só a gente trabalhar nisso. Exatamente. Concordo. Pode ser feito um crowdfunding, uma forma das pessoas se ligarem à iniciativa. Isso, eu acho que a gente precisa, eu imaginava, né, essa estratégia aí de captar 150 mil reais voltados para pessoas. A ideia inicial é distribuir isso entre 5 pessoas que seriam as que vão contribuir mais, vão ficar mais dedicadas ao projeto, como eu pretendo estar dedicado, né? Então, selecionamos as pessoas, aí no momento que a pessoa entrar, a gente entrega para ela todo o recurso dos 6 meses de trabalho que ela vai se comprometer com o projeto, e aí estamos na confiança, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso já, tá? Para mim, está extremamente desconfortável trabalhar ad eternum de graça, tá? Não é saudável, minha família são, contando comigo, 4 pessoas, não tenho condição. Então, assim, e aí, né, entra aquela coisa, precisamos do envolvimento, principalmente dos iniciadores, cair junto, né, a gente não deixar demorar essa coisa da gente tocar essas diversas frentes, né. Então, eu acho que eu agrego bastante valor me combinando aí com o Ranieri, para a gente sair do outro lado logo com essas versões iniciais de aplicativo para começar a botar para funcionar, mas como empurrar outras frentes se eu estiver fazendo algo assim, né? Desenvolver software requer muita concentração, então eu não tenho como fazer isso e ao mesmo tempo estar pensando em um monte de frentes diferentes. Tá? Então, assim, é importantíssimo que todos os iniciadores caiam dentro. Eu acho assim, a ideia todo mundo que vai... não são apenas os iniciadores que vão trabalhar no projeto. Eu acho que assim, pode trabalhar no projeto todo mundo que está ali no Slack, todo mundo que é plataformer, né? Todo mundo que está conectado ao projeto pode trabalhar, voluntariamente ou não.
né? Que é diferente para mim em termos dos iniciadores em relação a esse grupo de quem está conectado no Slack? Os iniciadores são as pessoas que estão se propondo inicialmente sem uma receita direta durante a etapa de construção, mas estão se propondo a dedicar energia para o projeto acontecer. Isso. E além dos iniciadores, nós vamos ter um grupo que é os contratados, digamos assim, que na realidade são iniciadores também, né? Eu vejo como iniciadores, mas são pessoas que vão estar sendo bancadas para poder se dedicar mais ao projeto, se não integralmente, se dedicar mais ao projeto, né? Então a gente pretende, enquanto iniciadores, captar dinheiro para a gente colocar esse recurso para algumas pessoas poderem se dedicar mais, porque o projeto demanda, né? Então aí essas pessoas, para mim, elas podem ou não sair de dentro do grupo de iniciadores. Então, iniciador já tem as suas pecões e já vai receber receita quando entrar receita, né? Além disso, a gente precisa ter um grupo que se dedique mais, né? Senão as coisas ficam muito pairando no ar, né? Inclusive, até o momento, nós estamos num momento mais ou menos assim, né? Estamos começando a gerar fluxo e interação. Tá? Então é isso, gente. Principal desafio de comunicação que eu vejo agora é a gente esclarecer conceitualmente para todo mundo que está envolvido, porque aí a galera vai conseguir contribuir, né? Senão a galera assusta. Senão acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo ali no CryptoTransfer, né? Acabei ficando sozinho. Isso, exatamente. Tem que tornar a coisa de uma maneira que as pessoas possam entender e se engajarem, né? Exatamente. Exatamente. Aí o negócio fica bom, porque aí o pessoal vai saber, pô, isso aí vai servir para mim por causa disso, disso, disso. Quando é uma coisa muito conceitual, tal, pode ser muito interessante, mas realmente fica mais difícil. Nós precisamos muito que essa frente de desenvolvimento de negócios ande, né, de capitalizar e tal, porque senão a gente fica só no técnico, demora, né, enfim. Eu acho que, na verdade, eu vejo uma outra coisa, assim, a gente tá falando de uma quebra de paradigma, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente está enfrentando são as pessoas entenderem que elas podem se jogar no fluxo, assumir as tarefas e fazer sem esperar ninguém chegar e dar uma ordem, sem ninguém chegar e aprovar. Eu não sei, assim. Eu percebi também pela comunicação do Slack que está todo mundo envolvido em milhões de outros projetos, né? Então, assim, até eu vejo, vou falar da minha experiência própria, as demandas da ponte estão me impedindo de olhar um pouco mais para isso. Eu não deixei totalmente de lado, porque é uma coisa que nasceu dessa nossa interação toda, mas eu não estou totalmente dedicada, porque realmente a demanda está grande. Então, assim... Por isso que a gente precisa trazer recurso e trazer gente que possa ficar dedicado, exatamente. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a questão mesmo, quando eu encontrei com a Isa, eu falei, vamos ter a marca. Eu tenho a visão da marca na minha cabeça já, né, do desenho. Mas, assim, aí ela citou a história do nome, aí volta todo no processo e fica naquela confusão do nome. Então, tudo tem um tempo para sair do outro lado, né? E, assim, eu tenho essa dificuldade de fazer as coisas em ordem. Eu acho que também nós temos uma outra necessidade que vai além de identidade visual no sentido de design gráfico, que é o web design, né? Então, exatamente. A gente precisa pensar em termos de infográficos web, em termos de páginas web renderizáveis num celular também, entendeu? Então, vai além de definir o logotipo, tipografia. Isso é o de menos, né? Isso, no final das contas, é um acabamento para a história. Eu penso o seguinte, quando a gente faz, assim, principalmente a gente está, como a gente falou aqui, né? A gente está fazendo uma quebra de paradigma. Então, uma coisa realmente muito diferente do que normalmente a gente vê por aí. Então, assim, a gente tem que testar uma série de hipóteses, uma série de possibilidades.
Então, o que acontece? Quando a gente testa alguma coisa, aí o Dax também sabe bastante dessa parte, por causa que ele é técnico também, então a gente tem o termo que é um protótipo mesmo. O protótipo, ele não precisa ser, assim, o suprassumo tecnológico, mas ele tem que sair. Para quê? Para que aquela hipótese seja validada, entendeu? Então, assim, a intenção, por exemplo, é que a gente faça alguma coisa com o mínimo de design possível. Exemplo aí, por exemplo, do Google, que se a gente olhar o site dele, ele é minimalista, né? Não tem frufru nenhum, ele mostra exatamente aquilo que a gente precisa. Então, a gente faz isso aí, no mínimo, isso aí eu acho que Dax, a gente está apto a fazer, e com o passar do tempo, a gente, com a captação de recursos e tal, a gente vai melhorando e vai aderindo mais a outras características. A gente vai, digamos assim, a gente vai evoluindo, né? Inclusive o design. Muitas startups que começam, elas começam numa coisa básica mesmo, não tem nenhum design e tal, e com o passar do tempo a pessoa vai melhorando, eles vão melhorando, e chegam ao que eles têm hoje, né? E acredito que se a gente tomar e quiser fazer por esse lado, a gente só tem a ganhar, porque a gente vai ganhar atração, a gente vai ganhar assim, poder para a gente começar, porque a pior coisa do mundo é você sair do status zero, né? A gente está ainda no idle, está parado, meio que parado, andando um pouco, já tem fluxo, as pessoas estão interagindo e tal, mas ainda digamos assim, não aconteceu, né? Ainda não tem um software, como a plataforma é software. Então, a partir do momento que ela começar a ser produzida, a gente fizer o deploy, mesmo que seja a plataforma, e amanhã ou depois que seja um projeto, e amanhã ou depois a gente muda, pô, agora a plataforma se tornou não sei o quê. Fizeram isso até com companhia telefônica, pô. Não lembra que no passado relativamente distante, aí fizeram, qual o nome? É 21, é Interligue, é Inter não sei o quê, Inter não sei o quê. Perguntou pro povo, cara. O pessoal, quer dizer, ele não tinha a menor ideia de qual nome escolher. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar isso no nosso radar, para a gente realmente tem que resolver em algum momento, mas que não é para a gente se prender. A gente, assim, tá sobrando isso aqui, mas vamos para frente. E o que a gente tem que fazer agora? Temos que fazer A, B e C. Vamos começar em A. Pronto. É isso aí. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi hoje conversando, que surgiu, que é mais urgente a gente conseguir definir essas perguntas, por exemplo, né, eu ir para essa frente do que vai ser essas perguntas desse formulário, que é um passo que é logo o primeiro, e conseguir desenhar isso da melhor forma possível para já deixar isso pronto. Isso é muito mais urgente que o design, por exemplo. Eu acho que a gente pode começar com esse design que está no site da plataforma. Na realidade, eu clonei os CSS da Baobá, né? E mudei todas as fontes para Verdana. A natureza lá porque justamente o meu objetivo não era praticar design, né? Eu queria só criar uma landing page mínima, mas com um CSS que depois eu pudesse meter código dentro. Né? Eu acho perfeito. Tá, então, assim, eu acho que a gente poderia encaixar, então, dentro desse desenho aí, dessa plataforma aí, a gente podia encaixar a função de login, né? Ou seja, a gente, né, vamos desenvolver a parte servidora aí, vamos colocar, registrar a nova conta de usuário, login de usuário, resetar senha e, além disso, integração com Google e Facebook. Então, aí matou a autenticação, né? Isso aí já vai nos dar, em cima daquele menu, quer ver? Vou compartilhar a tela de novo aqui. Em cima daquele menu, a plataforma.com. Então, aqui nós temos esse menu, né? Então, em algum lugar aqui a gente vai adicionar, né, a informação do usuário que está logado.
Eu acho que a gente poderia encaixar aí essa funcionalidade nesse HTML cliente aí. Eu já botei ele dentro no GitHub, né? Então, basicamente é baixar isso aí e aí, né, já está facinho ali de colocar as páginas, as rotas já estão mais ou menos criadas, enfim. Então, assim, um básico para começar tem aí. Então, a gente podia encaixar isso, né? E também começar a criar o perfil do usuário. Ou seja, vai ter uma opção aqui, perfil, né? Isso. E assim, com relação às perguntas, a gente pode pensar nessas perguntas básicas. O Dax já colocou algumas perguntas ali. E se assim, por exemplo, a gente tem 10 perguntas agora, a gente poderia ter muito mais, elas poderiam ser muito melhores, muito tal. Mas isso também não impede nada da gente implementar essas. A gente pode implementar de uma maneira que seja customizável, então a gente altera com o tempo, já Sim. que uma coisa que é bastante volátil, né? A gente pode mudar. Então, Sim. a gente pode implementar dessa maneira e depois ir evoluindo também. Então, o que eu acho importante é a gente sempre assim, sair do início, assim, o início que é o mais custoso, que o pessoal ainda não viu e tal. A minha preocupação em relação a isso, Ranieri, e aí o Ramon vai poder falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, porque assim, se a gente ficar mudando muito as perguntas depois, isso vai dificultar na hora de fazer os matches no banco de dados, né? Então, assim, se a gente começa fazendo um perfil de perguntas, e aí as pessoas começam a responder, tipo, 10 perguntas específicas, daqui a pouco a gente muda essas perguntas ou vira mais 20 perguntas. Dana, isso você não precisa se preocupar com isso. Na realidade, eu acho que era mais simples, assim. Nós vamos botar algumas perguntas ali, mas enquanto a gente ainda está construindo a solução, aí está mais aberto para mais suscetível a mudar as perguntas. Ih, caiu de novo. Alô? Alguma coisa aí. Opa, voltei? Agora voltou. Então, assim, essa, digamos assim, suposta potencial volatilidade nas perguntas é mais em tempo de projeto, enquanto a gente está criando o mecanismo aqui, né? Quando a gente for realmente dizer assim, ó, agora estamos lançando a plataforma, né? Nesse momento a gente vai estar com uma configuração de perguntas mais madura do que a de hoje. Então, de hoje, a gente pode, eventualmente, assim, enquanto rascunhando, a gente vai, eventualmente, alterar mais e mudar e ver. O que eu penso assim, desenhando mesmo. O único cuidado que eu acho que a gente precisa ter com isso é exatamente de, por exemplo, não perder o que a gente já juntar de dado agora. Isso nós não vamos perder. Tá? O banco de dados suporta isso. Mas, eventualmente, nós vamos evoluir as perguntas, né? E aí, quando chegar, eventualmente, vamos ter que... as pessoas vão ter que responder de novo ou responder a parte que não houver sido respondida antes e tal. Isso pode acontecer, mas, assim, meramente enquanto desenvolvendo a aplicação. Depois ela deve estabilizar. É só mais para a gente amadurecer a ideia mesmo. Mas, assim, a gente vai colocar as perguntas lá, aí beleza, criou uma forma de gravar as perguntas. Só que o consumo dessa informação não vai ser simplesmente olhar, né? Clica lá em DAX e ver qual a resposta que ele deu nas perguntas, né? De alguma maneira a gente vai querer cruzar as categorias e ver quem tem mais a ver com isso ou com aquilo, com aquele outro. Aí cenas dos próximos capítulos nós vamos ter que evoluir isso, ganhando dinheiro para trabalhar nisso e tal. Isso. Eu acho até que, inclusive, no início, alguma parte do processo vai ter que ser no olhômetro. A gente olhar, pegar, teve 500 pessoas que responderam isso. Vamos cruzar, a gente vai ter que usar a cabeça mesmo, sem algoritmo pronto, sem algoritmo computacional, algoritmo da cabeça mesmo. A gente vai formular o algoritmo, vamos fazer isso, assim, aí depois colocar no software. Eu adorei a mandala do Max, achei incrível a ideia. Eu acho que, no mínimo,
a gente poderia disponibilizar no perfil da pessoa as respostas dela. E, além disso, um infográfico, um desenho baseado nos tipos de iniciativas com os quais a pessoa está envolvida, né? Então, por exemplo, se ela registrou uma causa, ela registrou uma daquelas, né? Dentro da mandala, deixa eu compartilhar aquela tela. Aquele desenho, aquele círculo. Dentro da... Cadê onde que estava a mandala aqui? Está no desenho. Tá naquela imagem que você mandou. Um pouco mais então, por exemplo, uma causa é essas coisas que estão no meio aqui, né? Aí, se a pessoa criou projetos, os projetos, eles podem, quando a pessoa disser que criou algo que é um projeto e não uma causa, a gente pode dar a opção dela vincular ela informar se aquele projeto contribui para uma ou mais causas, né? E aí, quando a gente cria esse tipo de relacionamento entre as informações, a gente habilita a criação desse tipo de infográfico. Então, as perguntas que a gente tem ali em cima não tem esse tipo de relacionamento entre elas. A gente que vai pensar... Já vem software mesmo. O desenvolvimento de software realmente começa assim, né? Mas perguntas que vão evoluindo. A gente usa os bancos de dados o melhor que a gente puder, né? Assim, e eu acho que vale muito a gente ter bem mais, o máximo possível fixo as perguntas que não vão mudar mesmo. Né? As perguntas básicas lá né, das iniciativas, como você fala, as iniciativas, o que eu posso dispor. A gente tem que chegar num consenso de quais são as mais básicas que não vão mudar mesmo. Para a gente não ter um problema tão grande de cruzar informações depois. Claro. E de não ser também, né, não vai ser tão olhômetro, porque pelo menos tem um estatístico aqui no projeto. Né? Se eu puder ajudar assim, a desenvolver a pergunta, é interessante a gente desenvolver a pergunta de forma que a gente possa medir as coisas. Para o Ramon. É isso aí. Muito obrigado. E é importante a gente botar de forma que a gente possa medir, não só no tipo no jeito qualitativo, entendeu? Se a gente puder quantificar as coisas dessas perguntas, é melhor. Botar numa escala, sei lá, tipo, escalas básicas, né? De 5, tem a escala de Likert, que é tipo, muito ruim, péssimo, muito ruim, mediano. Pois é. Aquelas perguntas que a gente tem ali, algumas delas permitem a geração de escalas, outras não, enfim. Então, a gente tem que ter essa discussão, né? Trocar essa ideia. Botar num protótipo, e aí a gente responder as perguntas lá, de repente ver e tal, né? E aí tendo os insights e evoluindo. Porque não adianta, porque assim, o Ramon conseguiu explicar um pouquinho mais técnico a angústia, porque assim, não adianta a gente gerar uma lista de perguntas que não vão servir para esse cruzamento e para gerar esses dados, esses infográficos, essas coisas depois, entendeu? Então a gente já tem que começar a construir isso pensando no que ela vai virar, porque senão vai ser um trabalho meio que vamos fazer logo para teste para ver o que acontece, e a gente teve trabalho... Quais são as perguntas e tal, isso não afeta, isso não dá uma sobrecarga no desenvolvimento, não. A gente precisa que as perguntas surjam, tá? Mas os mecanismos que a gente vai desenvolver para receber as perguntas e as respostas e tal, isso não vai alterar muito, isso aí vai ser parâmetro do sistema. Né? Computacionalmente é fácil, é verdade. Então, não me preocupo com isso, não. É importante que as discussões aconteçam e chegue-se a uma planilha com as perguntas certas e as respostas possíveis, né? Os intervalos de respostas aceitáveis, essas coisas assim. Isso é uma pendência, tem que aparecer um card lá no Mão na Massa colaborativa, tipo, achar quais são todas as perguntas, né? Você consegue mandar um documento com essas perguntas? Porque eu não sei se eu consigo copiar desse seu... Sim. Porque isso é uma imagem. Sim, tá no histórico do chat, eu vou puxar lá de novo. Tranquilo, tá fácil. Tá nesse caso mesmo. Tá? Mas assim, eu acho que a gente pode ter um Excel ou algum lugar, mas temos que puxar essa discussão. E aí, convocando, galera. Convocando vocês.
não esperem minha liderança. Puxem os assuntos, criem os cards, porque aí vocês lideram, eu lidero junto e a gente vai tocando. Porque eu estou percebendo que, claro, é natural, né? Eu estou fazendo um trabalho de catalisação, facilitação agora, então é um momento em que as pessoas estão menos conectadas e menos informadas e sabendo menos como contribuir, né? Então é natural que estejamos mais devagar um pouco aqui. Só que assim, eu também estou com limitações de comunicação, essas coisas aqui, né? Fiquei a semana passada inteira fora, então se uma ausência minha parar o projeto, ferrou. Às vezes eu consigo até trabalhar localmente, mas sem me comunicar, sem internet, né? Então, assim, não pode estar parado nada em mim, não. Tem que estar todo mundo interagindo e triangulando e me cobrando quando eu não aparecer, por qualquer motivo que seja, enfim, e a galera toda interagindo. Eu acho que, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, inicialmente seremos nós dois. Nós dois. E aumentamos a probabilidade de receber mais gente com o nosso desenvolvimento de negócio captando dinheiro, né? Porque é difícil trazer gente que, como eu e você, esteja investindo no projeto, né, dessa maneira. Não tenho como criticar as pessoas que não vêm. Na realidade, está todo mundo, né, batalhando na sua vida. Não, porque aí é interessante a gente já colocar alguma coisa lá no Trello para a gente organizar, vamos fazer isso. Eu comecei a popular o backlog lá no board, no board do projeto. Criei um board projeto fase 1. E aí, no backlog dele, no product backlog dele, vou compartilhar a tela aqui. Eu comecei a colocar algumas coisas, né? Então, por exemplo, coloquei lá o sign-up, né? Registrar um novo usuário, que envolve 3 métodos de autenticação. O entrar no sistema, também com 3 métodos de autenticação. E o renovar senha, que na realidade não botei checklist ainda, mas esse aqui não vai ter os métodos de autenticação, né? Vai ser só para a parte da autenticação própria, né? Aí aqui eu estava pretendendo usar etiquetas para definir as histórias principais, os módulos principais, né? Então, eu estou chamando um aqui de autenticação, e aí tudo que é função relacional da autenticação eu estou botando essa etiqueta. Eu acho que poderíamos ter outra etiqueta perfil, para todos esses que tiverem a ver com o perfil do usuário, né? As perguntas, parada tudo. Outra etiqueta seria iniciativas. Aí tudo que for função relacionada ao módulo de registrar projetos e iniciativas tem essa etiqueta. E a última da fase 1 é dashboard, né? Parte do relatóriozão lá, da consultona lá, vai permitir todo mundo achar as coisas que lhe interessam. Então, acho que a gente podia acompanhar o desenvolvimento do projeto por esse board, projeto fase 1. Eu acho que poderíamos marcar, se você também concordar, se todos vocês concordarem, eu acho que a gente poderia iniciar o primeiro sprint a partir de hoje. E aí, foco é em criar essas funções aí de autenticação nesse sprint. Então, esse sprint, o objetivo ele poderia... Estou propondo que a gente comece com um sprint semanal. E aí seria só para criar essa parte da pessoa poder criar uma conta na plataforma. Eu acho que tá bom para uma semana, para a primeira semana. O que você acha, Ranieri? Vamos trocar ideia nisso? Vamos tocar bala nisso? Sim, a gente pode trocar ideia. Essa semana só está complicado para mim que eu também tenho um projeto aí, pessoal, que esse aí é um dos que eu ganho dinheiro. Aí eu tô na semana de entrega. Aí, quer dizer, eu tenho condições de fazer isso aí, te ajudar, a gente trabalhar junto, né? Mas eu não sei se, por exemplo, daria para fazer todo o esquema de controle de usuário. Nós dois a gente pode conversar. Aí a gente vê como é que a gente faz.
Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu já olhei alguns links de código para fazer a parte de autenticação com o Google, Facebook e tal. Você podia compartilhar os seus também. A gente vai conversando. Tá. Criei um canal no Slack chamado Dev para discussão mais nerd aí, né? Que o pessoal de negócio não vai sintonizar muito. Então, a gente podia discutir essa parte aí nesse canal. Né? E aí eu puxo o ritmo dessa parte aí de criar a conta de usuário, coloco isso dentro daquela estrutura lá do site da plataforma como ele está hoje, e aí a gente vai conversando. Vamos com o desafio, então, de chegar na segunda-feira que vem com essas funções implementadas aí, mesmo que seja em nível protótipo. Oi. Eu joguei lá já no Trello o cartão. Vi, lindona. Sucesso. Eu vou amanhã, até quarta-feira a vida tá um pouco mais tranquila. Depois de quarta-feira acabou a vida, porque assim, são 2 eventos, aí tem Monja Coin na sequência. Sucesso. E aí cabelo da cabeça. A ponte no fluxo. Vambora. Então, vê se você consegue recuperar para mim essas perguntas do Max. E eu vou tentar ver se eu e Ramon, se Ramon tiver um tempinho também, a gente consegue dar uma olhada nisso. Acho que a coisa pode também. Viagem, planilhem, gerem gráfico. Vejam quais são as perguntas que a gente precisa. Tá. Me adiciona aí, Dax, nesse quadro. Eu não te adicionei, não. Tá bom. Não. Tá. Você é administrador do time, eu acho que você poderia se adicionar também. Mas eu acho que você não poderia se colocar como administrador do board aqui. Mas eu já vou eu vi aqui. Eu até acesso ele, mas ele não aparece nos meus quadros. Agora aparece. Agora aparece. Vou também colocar aqui a Danai e o Ramon, que participaram hoje, né? Vocês não... Na realidade, todo mundo precisa estar no board para poder ser mencionado, né? Mesmo que as pessoas não estejam desenvolvendo software ou envolvidas nas discussões de software, elas vão poder interagir Cada card desse vai poder ter demandas relacionadas a design ou a negócio, né, as perguntas e tal. Então é bom que todo mundo que vai interagir esteja no board, tá? Aí estou botando vocês também como administradores, Ramon e Danai, para aí vocês identificando pessoas que precisem entrar também. Eu vou adicionar a Samara aqui. Ela é muito interagente. Vocês não estão com fotinho no perfil do Slack não, viu, galera? Da Nai e tal. Eu tô. Gente. O Ranieri sabe criar foto de perfil na complexo. Poxa. Slack, calma, vou tentar, hein, agora. Eu sou muito tímido, eu não gosto de botar. Então, olha só, gente. A minha tela tá compartilhada, não, né? Então, olha só. Olha que coisa linda. A gente vai chegar na semana que vem em algum lugar dessa tela na barra lá, de algum lugar aqui, dizendo que eu estou logado com a minha conta. Que coisa linda. Isso vai servir para quebrar o gelo, né? Daqui a pouco a galera começa... Né? Fazendo isso, a gente vai transparecer as nossas comunicações pelo Trello, pelo Slack, aí a gente vai gerando fluxo.